Fala galera do Mundo na Bola, no vídeo de hoje a gente vai falar de uma coisa que está aí no ouvido da torcida, né? E é uma cobrança muito grande dos torcedores sobre o trabalho do Vitor Pereira. A questão do perde e pressiona. Por que a gente não está vendo o famoso perde e pressiona? E por que é tão difícil de fazer um perde e pressiona eficiente? Ou seja, o jogador perde a bola e o time se engaja no movimento ali para recuperação da bola imediatamente, ao invés de voltar para recompor. Por que é tão difícil? Por que é raro a gente ver isso? A gente vai falar sobre tudo, sobre a parte tática, sobre a parte técnica, sobre o treinamento, e a gente vai falar da obviedade também, que todo mundo está falando, porque está sem preparo físico. É muito mais complexo que isso. A gente vai falar sobre isso aqui no Mundo da Bola agora, logo depois da vinheta. Portanto, deixe seu like, se inscreva no canal e vem com a gente aqui falar sobre o perde e pressiona. Por que a gente não está vendo o famoso, famigerado perde e pressiona? Bom, bora falar sobre o famoso perde e pressiona. Primeiro entender um pouquinho, né? E a gente vai aos pouquinhos, a gente vai trabalhar junto essa ideia do perde e pressiona. Bom, primeiro, é o sistema defensivo mais difícil de ser implementado. Requer, como eu já falei, uma grande uma parte física muito boa, exige muito dos atletas. E tem mais uma coisa, requer treinamento específico e desenvolvimento de entendimento tático por parte dos jogadores. Vamos falar um pouco sobre isso, desenvolver um pouco essas ideias, né? E também não acontece, não dá para fazer em todos os momentos do jogo. Não é sempre que o time perde a bola e vai fazer o movimento para recuperar. A gente vai entender todas essas nuances agora. Bom, por que é o sistema defensivo mais difícil de ser implementado? Porque é difícil de treinar. É muito difícil de treinar o perde e pressiona. É difícil de treinar pelo seguinte, os treinamentos mais modernos, atuais, o treinamento integrado, o treinamento que considera a periodização tática, que considera os microciclos, que são os períodos entre os jogos. O que quer dizer isso, né? Vamos tentar não ser muito complexo. Resumindo, os treinamentos atuais tentam incorporar dentro do treinamento situações reais de jogo. Ou seja, você pega uma parte do jogo e tenta repetir isso no treinamento. E você coloca carga física nesse treinamento, ou seja, parte daquele treinamento físico que a gente via antigamente é incorporado nesse treinamento para que o jogador comece não apenas a ter a consciência tática, mas ter a subconsciência tática. Não precisar pensar durante o jogo, na situação real de jogo, porque ele repetiu aquilo exaustivamente durante os treinos. Acontece que o perde e pressiona é difícil de replicar nesses treinamentos. Por quê? Porque tem muitas variáveis. Por exemplo, se você comparar uma marcação, a montagem de uma marcação na saída de bola do adversário, é relativamente simples. Você analisa como sai o adversário, você informa os jogadores onde eles têm que se posicionar e eles conseguem fazer isso. Tem poucas variações, é claro, a bola pode sair pelo lateral, pode ser pelo meio, mas é fácil de cobrir. No perde e pressiona é muito complicado, porque você pode, o jogador do seu time, pode perder a bola em diferentes lugares do campo, de maneiras diferentes. Ele pode perder o contato com a bola, ele pode cair ao chão e não ter a capacidade física de fazer a retomada da bola. Então, por isso, replicar isso no treinamento é extremamente complexo. Você não pode ir lá, vamos replicar agora o jogador perdendo a bola e rolando no chão. Vamos replicar agora o jogador perdendo a bola e a bola fugindo do controle, fugindo 5 metros de distância, ele não consegue dar o bote. Então vira um negócio absurdo. As variáveis são infinitas. Então é muito difícil replicar esse sistema no treino. Então o que você precisa fazer? Quando você faz os cursos de técnico, o último sistema que você vai aprender a implementar é esse. Por quê? Porque não é o sistema que você tem que ensinar os jogadores. É fazer com que os jogadores entendam o que eles precisam fazer.
Vamos continuar vendo aqui o que eu quero dizer. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, galera. Nem sempre o jogador que perde a bola é o jogador que vai fazer a pressão para recuperar a bola. Pelo que eu disse anteriormente, não dá para saber como vai ser a perda da bola. Se vai ser só um tranco, se o jogador vai cair ao chão, se o jogador vai perder o contato com a bola, perde o controle da bola. Muito complicado. A gente vai falar sobre isso. Tem mais imagem aqui para eu mostrar para vocês. Nem sempre recuperar a bola é o objetivo. Isso eu vou mostrar na imagem, lá vai ficar melhor. Mas eu vou adiantar aqui para vocês. É o seguinte, nem sempre recuperar a bola é o objetivo, porque não dá para recuperar a bola perde distância, etc. Se os jogadores que estão dedicados a fazer a recuperação da bola, e eu vou mostrar isso graficamente, eles podem não ter como fazer esse movimento para retomar a bola, mas eles têm outros objetivos, que seriam dar tempo para a defesa se organizar, empurrar, localizar, movimentar o jogador adversário de acordo com a vontade deles, ou seja, por exemplo, se a perda de bola acontece perto da lateral, você não quer que esse jogador do time adversário tenha a bola nos corredores centrais, são 2 corredores centrais. Não quer isso, você quer que o jogador se mantenha ali preso naquela lateral. Por quê? Porque você está construindo a jogada, teoricamente, você está construindo a jogada pelo aquele lado, e por estar construindo a jogada pelo aquele lado, você vai ter o maior número de jogadores naquele setor do campo. Uma inversão rápida, muito possivelmente, vai colocar você em desvantagem. Então você quer manter a bola naquele lado, você talvez não consiga recuperar a bola diretamente, mas você vai diminuir a velocidade da progressão do adversário e você vai manter a bola naquele setor. Então, no caso dos jogadores envolvidos nesse processo de marcação e recuperação de bola, eles precisam entender, é a hora de tentar recuperar a bola ou é hora de simplesmente cercar os jogadores adversários, mantê-los naquele setor do campo, evitar, por exemplo, que o jogador adversário receba a bola de frente para o seu gol. Se ele receber de costa é melhor, vai diminuir a velocidade, é um movimento a mais que o jogador precisa fazer. Aí, é claro, com a questão do scout, da análise dos jogadores adversários, você sabe qual é a perna boa, para onde ele deve virar, como ele vai fazer o movimento para fazer um lançamento de inversão, por exemplo. Então, essa compreensão é muito difícil. E outra, galera, esse tipo de processo de marcação, esse tipo de recuperação de bola após a perda, varia de adversário para adversário. Aonde você perde a bola e com quem a bola para no time adversário. Dependendo de com quem cair a bola, não vale a pena fazer o perde e pressiona. Não vale, você vai fazer só o movimento de até derrubar o jogador adversário, fazer uma falta tática para você recuperar a defesa. E aí, galera, é o seguinte, proteger a defesa é mais importante do que tentar recuperar a bola. Se você recuperar a bola, ótimo, excelente, passa a ter o controle. O que eu quero dizer com isso? É mais importante você garantir que a sua defesa vai estar remontada do que você fazer o perde e pressiona, onde você tem pouca chance de recuperar a bola. Isso volta lá para o primeiro slide. O primeiro slide dizia que a gente não vê o perde e pressiona em todos os momentos do jogo. É por conta disso. Vamos dar uma olhada aqui para vocês entenderem um pouquinho mais. Olha só, eu vou... é uma animaçãozinha, eu vou parando aqui para ir comentando, né? Vamos começar aqui. O que a gente vê? A gente vai ver um time se movimentando ofensivamente, o time ataca... desculpem. O time ataca... vocês podem ver aqui, num 4-3-3, se eu não me engano, eu tenho uma marcação aqui. O 4-3-3, o time tem uma linha de 4, 3 jogadores no meio campo e 3 jogadores ofensivos, 2 deles jogando muito abertos, né, bem abertos, pontas, né? Quando esse time perde a bola, esse time volta e recompõe, faz um sistema de marcação do tradicionalíssimo, que eu adoro, na verdade, o 4-4-2. O 4-4-2, nessa situação, um jogador, o jogador número 7 aqui, teoricamente o ponta direita, ele quando tem a bola, quando o time tem a bola, ele joga aberto. Quando o time perde a bola, ele se desloca
para a parte central para evitar a progressão dos zagueiros adversários, dos volantes adversários pelo corredor central. Essa é a função dele em campo, ou seja, agora a gente vai ver o time construindo a jogada, na construção, na saída da jogada. O que a gente vê? A gente vê ele saindo com 3 jogadores, a saída de 3, enfim. Deixa eu voltar lá. A saída de 3, etc. Mais ou menos aqui, né? Vamos lá. A saída de 3. No desenvolvimento da jogada, você está vendo aqui, ele recebe o bote de 2 jogadores e ele, teoricamente, vai perder a bola nessa situação. Uma situação de risco iminente de perda de bola. Então, o que acontece? Existem 3 áreas importantes. Tem a área da intervenção, ou seja, a área onde está a bola, onde tem a intervenção direta de jogadores para o contato da bola. Tem a área de atenção ou de observação, ou de atenção ou de ajuda, depende da literatura que você está olhando, que é essa área em volta, é a área que os jogadores podem participar da jogada se eles se movimentarem. E depois tem a área de observação, que é a área mais em volta, que os jogadores ainda vão ter alguma participação na jogada, podem ter. A questão é a seguinte, muitas vezes o jogador que perde a bola, no caso número 7, não vai ser o responsável por fazer o movimento para recuperar a bola, porque ele está no chão, ou ele tomou um tranco, ou a bola fugiu do controle dele, ou a bola caiu no jogador adversário virado para frente e já desenvolvendo velocidade, ele não vai conseguir acompanhar. E aí vai passar a responsabilidade da marcação para os jogadores que estão aqui na área amarela, na área de ajuda, na área de suporte, né? Aqui no caso, o jogador número 8 e o número 9. E os jogadores que estão na área branca ali, na área de observação, os seus jogadores que vão estar preparando a movimentação para ou voltar, retomar e compor o sistema defensivo, pelo menos neste lado do campo, tá? Ou para se movimentarem para também serem parte da área de suporte, da área amarela. Vocês estão entendendo? Há uma série de decisões que precisam ser tomadas por cada jogador individualmente que combinam com a parte coletiva. Ou seja, todos os jogadores precisam tomar a mesma decisão. Para que isso aconteça, eles precisam treinar exaustivamente. Não é um processo rápido. Faz assim que vai dar certo. Por quê? Porque, veja bem, imagine que nessa situação, exatamente como a gente está vendo aqui, o jogador número 8, esse jogador aqui, resolva sair da área de suporte aqui, da área amarela, e entrar na área vermelha para ser um jogador na área de intervenção também. O que isso vai gerar? Isso vai gerar um buraco aqui, o camisa 10 fica sozinho. Já está até mal marcado, inclusive. Se a bola chegar ali, vai ser perigosa. Então o jogador número 8 tem uma decisão para tomar, e essa decisão não é uma decisão individual, é uma decisão individual baseada na observação dos outros jogadores e na certeza que os jogadores vão tomar as mesmas decisões. Então, por exemplo, aqui no caso, o jogador número 9 talvez fizesse o movimento para diminuir a velocidade do ataque, tentar cortar as áreas de lançamento, antecipar as movimentações, tentar fazer interceptações, evitar a linha de passe, colocar de maneira a obstruir a linha de passe, tá? Enquanto os outros 8 jogadores voltam para recompor as 2 linhas de 4, que era o sistema defensivo original desse time. Esse processo, galera, é um processo demorado. E se a gente olhar o próximo vídeo agora, e agora a gente está focando só no número 7, o jogador número 7, olha as movimentações que ele precisa fazer. Ofensivamente ele abre, ele vira um ponta, né, joga bem aberto, compondo a linha, a gente está vendo ele na linha de 3, ofensiva, o time perde a bola, ele muda de posição, ele vem para o corredor central. É um outro movimento tático, ele agora faz parte do 4-4-2, ele é um dos homens mais avançados na primeira linha de combate defensiva, que é a linha mais próxima da defesa adversária. Aí a jogada continua, né? A gente recomeça uma outra jogada, ele volta para a ponta. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Esse jogador, especificamente, ele tem uma função tática, além da movimentação, que é comum, todos os jogadores fazem isso, é o entendimento de quando ele vai fazer a intervenção para recuperar a bola, quando ele vai tentar diminuir a velocidade do adversário,
Quando ele vai falar, não dá para fazer nada disso, bora voltar todo mundo em bloco para recompor a defesa. Não é hora da gente tentar recuperar a bola. Por quê? Porque a bola caiu no pé do craque do outro cara lá, do outro time lá, o cara vai driblar todo mundo, então não vale a pena. E isso faz com que esse sistema seja um sistema demorado e difícil de implementar. A questão dos microciclos, ou seja, os períodos entre jogos, teoricamente, num padrão de futebol que não é o padrão futebol brasileiro, no futebol europeu acontece com alguma frequência, você prepara os treinamentos para marcação, pressão e para marcação do perde-pressiona, especificamente para cada time com o qual você vai jogar, identificando aqueles jogadores que, quando receberem a bola, o perde-pressiona não pode ser feito, porque vai cair no pé do cara, no velocista, no jogador que é bom na distribuição de bola, não vale a pena. Então, nessa situação, ao invés do perde-pressiona, um jogador normalmente é designado para tentar diminuir a velocidade daquela progressão, ou fazendo a falta tática, ou cercando, ou colocando esse jogador na direção das laterais do campo e permitindo que o time volte para recompor a marcação. Isso depende, é claro, é só um exemplo. Isso é treinado durante a semana, entre o período entre jogos. E Fabrício, se você deve me perguntar, por que deu certo com o Jorge Jesus? Olha, deu certo com o Jorge Jesus por duas razões. Primeiro, a questão física, o time estava muito melhor. E segundo, era uma coisa rara de acontecer no Brasil. Muito rara de acontecer no Brasil. Então, não era só o perde e pressiona, que nem era tão. Acontecia com frequência, mas não era a questão. A questão é que foi uma surpresa no cenário do futebol brasileiro. Era raro naquele momento, em 2019, inclusive, por exemplo, a saída de três, né? A saída com os dois zagueiros, por exemplo, abrindo nas laterais da área e o volante enterrando para receber. Quase não se saía. Muitos times saíam com um chutão para frente para tentar recuperar a segunda bola. Houve uma revolução tática silenciosa no futebol brasileiro que só os torcedores mais atentos e os especialistas notaram, que é a saída mais devagar, o valor da posse de bola na saída. E o Jorge Jesus entendeu que no setor, no cenário brasileiro, seria muito fácil estabelecer não só o pé de pressiona, mas uma marcação alta. Né? E o pé de pressiona também funcionava naquele momento porque ele encontrou, além de adversários mais fracos, duas referências importantes na questão da marcação do pé de pressiona, o Felipe Luiz e o Rafinha, que conseguiam organizar um setor do campo que era muito importante diminuir a velocidade dos jogadores e mantê-los naquela área, que eram as laterais, os corredores laterais. Além disso, o Gerson também teve uma função muito importante, porque também conseguiu entender rapidamente essa questão tática. Por que hoje no time do Flamengo isso não acontece? Bom, primeiro porque há uma deficiência no entendimento dos jogadores, a questão cognitiva, o entendimento das jogadas, e segundo, na lateral, em uma das laterais não há esse entendimento, a lateral direita, na lateral esquerda há muito combate, mas esse entendimento da diminuição das distâncias ainda não está muito claro, e o time como um todo não entendeu ainda quando deve fazer a marcação do sistema perde e pressiona e quando não deve. Há sempre uma confusão e essa organização coletiva ainda não aconteceu. Vai acontecer? Não sei. É um processo demorado, é um processo que requer muito mais treino e o cenário hoje do futebol brasileiro é um cenário um pouco melhor do que era, um pouco melhor não, consideravelmente melhor do que era em 2019. Então, se você me perguntar sobre o meu otimismo a respeito disso, eu tenho um pouco. Não acho que seja tão simples assim, eu não acho que deva acontecer com muita facilidade. Mas acho que mais para o final do Campeonato Brasileiro, na segunda metade do Campeonato Brasileiro, a gente já consiga ver isso acontecer com um pouco mais de frequência. É isso. Resumindo, é difícil, precisa de treinamento, o treinamento é difícil de implementar, e a parte mais complicada disso tudo é fazer com que os jogadores entendam que as decisões individuais precisam acontecer entre todos eles, é praticamente uma decisão coletiva, é muito, muito complexo esse processo, e as decisões têm que ser tomadas de maneira correta. A hora certa de fazer o perde pressiona, no jogador certo, quando a intenção não é recuperar a bola, é simplesmente diminuir a velocidade do adversário,
a manutenção dos jogadores adversários em certos setores do campo. Isso é muito complexo, muito difícil. No material da análise tática avançada da Universidade de Barcelona, tem 2 capítulos inteiros sobre isso, e nos cursos de técnico que eu fiz, como eu disse, foi sempre a última parte a ser explicada, ensinada. Então, é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem. E quando você ouvir alguém falar, não, tem que fazer o pede pressiona, lembre-se, é complicado e demora um tempão. Um grande abraço para você. Antes de sair, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e marque o famosíssimo sino de notificação, aí você é informado de tudo que acontece aqui no Mundo na Bola, onde futebol é muito mais que esporte, futebol é cultura, é impossível você amar o seu time sem amar o futebol. Fomos! Aí, galera, deixa o seu comentário que a gente responde todos os comentários. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. É importante que você marque o sininho de notificação para receber tudo o que acontece aqui no Mundo na Bola. Um abraço!